Bom dia com Jesus. Vocês leram São Mateus capítulo 27, sobre a crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora vamos ler Isaías 53, os 5 primeiros versículos deste capítulo. Damos boas-vindas a todos, em nome do Senhor Jesus, e desejamos que Deus conceda a cada um o desejo do vosso coração. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, quando aquele eunuco estava passando, Filipe estava passando com a carruagem, e o eunuco embarcou com ele, e estava lendo essa escritura, e ele perguntou a Filipe: de quem está dizendo o escritor? A respeito de si mesmo ou de outro? Então Filipe começou a mostrar para ele de quem estava se referindo essa escritura. Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Filipe pregou para ele, mostrou que estava falando a respeito de Jesus, e quando chegaram junto a uma água, ele disse: eis aí a água, quem me impede que eu seja batizado? E Filipe disse: se crer de todo o teu coração. Desceram da carruagem, e Filipe o batizou, e o Espírito Santo tomou a Filipe, e nunca mais se encontraram. Leia Atos capítulo 8. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Senhor Deus, nós damos graças ao Senhor pelo grande privilégio que o Senhor está nos concedendo de reunirmos mais uma vez em Tua casa, e estamos tomando esta porção de Sua palavra, e agora queremos, ó Pai, juntos meditarmos nelas. Então pedimos ao Senhor, pedimos ao Espírito Santo, nosso guia, o nosso mestre, que venha para falar conosco, para vivificar a Tua palavra em nossos corações. Desde já, Pai, nós te pedimos e somos agradecidos, no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar-vos. Pois bem, meus amados, nós iríamos falar sobre outro assunto,
mas Deus tem me dirigido e nós vamos colocar mel na rocha para que enquanto as ovelhas lambem o mel, que é docinho, gostoso, né? Saboreiam também a pedra calcária, né? E isso é um bom alimento. Vamos pensar sobre o Calvário. Vocês leram São Mateus 27, do verso 31, 32, até o 54, né? Estou dizendo isso porque vocês, quando estavam lendo, não estava gravado, né? Não ficou gravado. E então nós vamos meditar um pouquinho sobre o Calvário. O nosso Elias, o profeta que Deus tem nos enviado, tem dito para nós que o Calvário deve ser lembrado todos os dias. O Calvário deve ser lembrado todos os dias. Porque é um dos dias mais importantes de todos os dias que Deus deixou na terra. Então o profeta disse: vamos olhar em 3 coisas sobre o Calvário. A primeira é o que o Calvário significa para nós. O que o Calvário significa para nós. Uma história que ficou no passado e não precisa mais lembrarmos dela, não precisa mais comentarmos sobre ela. Mas o profeta disse que o Calvário deve ser lembrado todos os dias. Então, o que o Calvário significa para você? O que o Calvário significa para mim, para cada um de nós? E o que aquele dia do Calvário fez por nós, por mim e por você? E o que nós precisamos fazer por aquele dia do Calvário? O que nós precisamos fazer por aquele dia do Calvário? Então o profeta disse: é um dos dias mais importantes de todos os dias que Deus deixou na terra. Agora, se isto é tão importante para a raça humana, o Calvário, eu creio que é bom voltarmos e examinarmos e vermos simplesmente o que isto significa para nós. Pois tenho certeza, disse o profeta, que nesta hora tardia em que estamos vivendo, estamos procurando por cada importância de Deus que sabemos. Por cada importância de Deus que sabemos. E tudo que podemos descobrir, estamos aqui para aprendermos disto, para vermos o que é para nós e o que Deus tem feito por nós e vermos o que Ele prometeu fazer por nós. Pois bem, amados, Deus criou o homem à sua imagem, sua semelhança, para o homem viver eternamente. Por isso todos temos medo da morte. Temos temor da morte, porque não fomos feitos para morrer, mas para viver de eternidade a eternidade. Porém, Deus estabeleceu uma lei. O profeta de Deus tem nos ensinado que Deus colocou Adão e Eva diante do livre-arbítrio. Isso quer dizer um direito de escolha. E não somente Adão e Eva, mas também cada um de nós somos colocados diante deste livre-arbítrio. Direito de fazer a nossa escolha
por qual das duas estradas vamos caminhar, vamos trilhar. Porém, sabendo que a nossa escolha determinará o nosso destino eterno. Então Deus disse para Adão e Eva: olha, vocês podem comer dos frutos de todas as árvores, só não o fruto daquela árvore que está lá no meio do jardim. Dele não comerás, porque no dia em que comerdes, certamente morrerás. E sendo a serpente mais astuta que toda a alimaria do campo, Satanás usou a serpente. Porque Satanás é um espírito. Assim como Deus é um espírito, Satanás também é um espírito. E ele precisa de algum instrumento. Ele precisa de alguém para que ele possa usar. E através desse alguém, então, realizar os seus intentos. Então ele usou a serpente, que era mais próxima do homem do que o chimpanzé. E a serpente veio e citou a escritura para Eva. Eva parou para dar atenção a ela, porque, claro, do jeito que ele falou com ela, Deus falou que é para vocês não comer de nenhum fruto destas árvores. Ele disse: não, podemos comer do fruto de todas, só não daquela que está no meio do jardim. Porque disse Deus: no dia em que comerdes, certamente morrerás. E o diabo colocou uma pequena dúvida, dizendo: olha, certamente. Mas vocês não vão morrer, não. Deus sabe que no dia em que vocês comerem, os seus olhos serão abertos, e vocês tornarão tão sábios o quanto é o próprio Deus. Veja bem, a Bíblia diz que vendo Eva que o fruto da árvore era um fruto desejável para comer, comeu e repartiu com seu esposo Adão. E então viram que estavam nus. Na verdade, seus olhos foram abertos. O diabo não mentiu tudo, não foi toda a mentira que ele falou, não, ele falou a verdade. No dia em que comer, certamente seus olhos serão abertos, vocês tornarão sábio quanto é o próprio Deus. Então seus olhos foram abertos e viram que estavam nus. Até então estavam cobertos com o véu da santidade. Agora Deus estabeleceu um trono de julgamento. O profeta diz que o primeiro trono de julgamento foi estabelecido ali no jardim do Éden. Deus deu uma sentença para Adão, uma sentença para Eva e uma sentença para a serpente, e disse: colocarei inimizade entre a tua semente e a sua semente, entre a semente da serpente e a semente da mulher. Tu ferirás o calcanhar e essa te ferirá a cabeça. Em outras palavras, Deus prometeu que viria um para esmagar a cabeça da serpente. Agora, a hora é oportuna para dizer-lhes isto. O profeta diz: Deus é justo. E de fato, Deus é justo. Então ele disse: olha, se eu dissesse, a primeira pessoa que olhar para trás vai morrer. Então digamos que o irmão Eli olha para trás. Então ele está sentenciado à morte, porque minha palavra não pode voltar atrás. Mas eu olho para ele: coitado, né? Ele não vai morrer, não. Eu vou mandar o Anderson, que está lá mais perto da porta, morrer no lugar dele. Né? E então o profeta disse: isso seria justiça? Porque quem olhou para trás, quem desobedeceu foi o Eli. Agora eu vou matar o Anderson. Então isso não seria justiça. Então Deus, sendo justo, ele não podia enviar um anjo, um serafim, um querubim, para morrer no lugar do homem. E entre os homens não havia nenhum que fosse digno, porque todos nós estamos encerrados debaixo da mesma condição. Todos nós viemos ao mundo através do pecado.
nascemos falando mentira e assim sucessivamente. Então veja, Deus sendo justo, Ele mesmo veio. Ele veio para morrer no nosso lugar. Vamos parar e sintetizar bem estas coisas. Deus, o Criador deste grande universo, que os nossos olhos naturais podem contemplar. Todas estas maravilhas que o nosso Deus tem criado. Porém, agora, esse Deus, Criador de todas as coisas, e, portanto, nosso Criador, desceu de sua glória para fazer justiça, para cumprir a sua palavra. No dia em que comerdes, certamente morrerás. Então, Isaías, sendo ele um profeta, o profeta é a boca de Deus, ele é a mente de Deus, ele vê as coisas, tal como o profeta desta era. Então Isaías, 700 e tantos anos antes de Jesus nascer, ele estava dizendo: quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como raiz de uma terra seca, que não tinha formosura, não tinha nenhuma beleza para que o desejássemos. Falando de quem? Falando do próprio Deus. Esse Deus, sendo o Criador, ele poderia ter descido pelos corredores celestiais e dizer para, quem sabe, os líderes religiosos daqueles dias: eu sou Deus que vir da glória para morrer no lugar dos pecadores, porque eu sei que há alguém que deseja se salvar. Não, ele tomou um ventre emprestado. Ele, sendo o Criador, teve que tomar um ventre emprestado para nascer através dele. Ele, sendo dono do mundo, poderia ter nascido num mais belo palácio e ser colocado num berço de ouro, porém foi nascer lá na manjedoura. Por quê? Tudo estava determinado. Tudo estava profetizado e as profecias tinham que se cumprir. E tu, Belém, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de tu sairá o meu guia, que há de apacentar o povo de Israel. Quando José e Maria vieram para fazer o alistamento, a viagem foi longa, a Maria estava muito pesadona, não é? Tinha que se fazer uma viagem com calma, bem devagarinho, ela em cima daquele jumento, José puxando aquele animal. Quem sabe de quando em quando ela dizia: estou cansada, preciso descer um pouco, descansar um pouco as minhas pernas. Então eles gastaram muito tempo para chegar em Jerusalém. E quando chegaram lá, não encontraram lugar na estalagem, diz a Bíblia. Os hotéis estavam todos ocupados. Deus escrevendo certo por linhas que parecem tortas, não é? Então foram lá para Belém. E lá em Belém, veja bem que lugar, lá na manjedoura. O profeta disse que ele tinha que nascer na manjedoura mesmo, porque ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E cordeiro não nasce em berço, não nasce em prédios. Cordeiro nasce mesmo lá na estalagem. E por que tinha que ser Belém? Porque Belém quer dizer casa do pão de Deus. E para chegar até esta Belém, vejamos como Deus escreve as coisas, como Deus faz as coisas. Raabe, a prostituta, teve parte nisto.
o chefe do exército de Israel, cortejou a Raabe, veja bem, aquela casa que foi poupada quando toda a cidade foi destruída, mas a casa de Raabe ficou em pé, porque ela guardou os espias do profeta Josué, o profeta de Deus, e fez o que eles mandaram, colocou cordãozinho escarlate lá na janela. Toda Jericó foi destruída, a casa de Raabe permaneceu em pé. Agora o general do exército de Israel namorou Raabe, casou-se com ela. De Raabe veio Salmão, e de Salmão foi até chegar lá naquele que fundou Belém. Profeta de Salmão, né? Como é que é? Não é Salmão, é? Não é o nome de um peixe? Parece, né? Muito bem. Então, por que a pequena Belém? O profeta diz Belém quer dizer a casa do pão de Deus. E Jesus Cristo é o pão de Deus que desceu do céu. São João capítulo 6. Veja, eu fico pensando nessas histórias assim, meu Deus, que coisa maravilhosa. Será que eu estou seguindo as orientações de Deus para também estar na história, a qual estava na sua mente desde antes da fundação do mundo? Então veja, amados, Deus, o Criador de todas as coisas, o dono do mundo, nascendo numa manjedoura. O profeta vai dizer para nós: estamos procurando por cada importância de Deus que sabemos. E tudo que podemos descobrir, estamos aqui para aprendermos disto, para vermos o que é para nós, o que Deus tem feito por nós e ver o que Ele prometeu fazer por nós. É para isto que vimos a igreja. Amém. Para alimentar as nossas almas, não é isso? Então vamos olhar em três coisas diferentes que aquilo significa para nós. Três diferentes coisas principais que nós queremos olhar para os próximos poucos minutos, disse ele. O que o Calvário significa para nós. Uma grande e importante coisa que o Calvário significa para nós e o mundo, ele encerrou o assunto do pecado para sempre. O Calvário encerrou o assunto do pecado de uma vez por todas. Porque naquele dia do Calvário, Deus salvou o mundo inteiro. Todos os homens foram salvos naquele dia. Que coisa! Irmão Brana vem e diz assim que todas as bênçãos que nós temos necessidade, Deus proveu para nós naquele dia do Calvário. Agora, então o mundo inteiro foi perdoado. O que os homens precisam é aceitar, é receber o perdão. O profeta continua nos dizendo: o homem foi encontrado culpado do pecado. E o pecado era uma pena que nenhum homem poderia pagar. A pena era tão grande, até o ponto em que não havia ninguém que poderia pagar a pena. Eu verdadeiramente creio que Deus ordenou isto desta maneira, que a pena seria tão grande, essa pena quer dizer o preço, né? Seria tão grande que nenhum homem poderia pagá-la. Então ele mesmo, Deus, ele pôde fazê-lo, ele mesmo. Amém. Amados, não era uma segunda pessoa que estava morrendo lá no Calvário, mas era o próprio Deus em carne.
Por isso Paulo diz que nós somos salvos pelo sangue de Deus. Amém. Deus nos comprou com o seu próprio sangue. Ali havia um requisito para o pecado, e o requisito era a morte. A morte era a pena. Vou saltar alguma coisinha aqui. Então, o profeta nos mostra na mensagem da graça que naquele dia em que Adão e Eva descobriram que estavam nus e correram tecerem vestimentas de folhas, e quando ouviram a voz de Deus, então se esconderam. Irmão Brana diz que aquilo era como um lençol, um pano preto sobre todo o jardim do Éden. Tudo estava paralisado, nem um vento soprando aquelas folhas. Irmão Brana diz: quão cruel é o pecado. Meu Deus. Ele diz: quando o pecado atingiu a terra, lá no princípio, como um lençol negro caindo dos céus, isto literalmente paralisou a terra. Isso lançou cada criatura da terra e toda a criação de Deus em cativeiro. O homem estava sob o cativeiro da morte, da enfermidade, problemas, tristezas. Toda a natureza caiu com isto. O pecado foi como um anestésico que realmente paralisou a terra. Todos estávamos assentados. Estávamos assentados aqui sem esperança, porque cada criatura na terra estava sujeito a isto. Cada um nascido na terra estava sujeito a isto. Então isso tinha que vir de algum lugar aonde não havia nenhum pecado. Isso não podia vir da terra. Nenhum de nós poderia redimir o outro. Isso tinha que vir de outro. Portanto, quando o homem viu que ele estava separado de Deus, ele se tornou um peregrino. Que coisa triste. Adão e Eva, que tinha aquele companheirismo com Deus. A Bíblia diz que Deus vinha na viração do dia e falava com Adão e Eva. Você crê nisto? Eu creio de todo o meu coração. Não há interrogação, porque Ele é Deus. Se Adão simplesmente ouvia a voz e não via ninguém, mas ele ouvia a voz. E se Deus quisesse se apresentar como um ser humano, Ele é poderoso para criar como Ele criou, não é? Um corpo, e foi ao encontro de Abraão, vivificando aquela promessa que Ele havia feito. Então Deus vinha e falava com Adão e Eva todos os dias pela viração do dia. Porém agora viram que estavam nus, correram tecerem vestimentas de folha e quando ouviram a voz de Deus se esconderam. Ninguém queria sair para encarar o problema. O profeta de Deus diz que essa é a tendência do ser humano. Quando tem que encarar o problema, ele quer safar daquilo. Ele quer se esconder, ele quer livrar a sua pele, ao invés de encarar. Mas não tinha como se esconder de Deus. Foram destituídos, expulsos do jardim do Éden. O homem tornou-se um peregrino. O pecado abriu um abismo entre o homem e Deus, de maneira que o homem não podia passar, transportar aquele abismo. Que coisa triste. O profeta diz mais aqui na frente, dizendo que o homem tornou-se peregrino em busca de uma cidade
cujo construtor e artífice era o próprio Deus. Não havia nenhum caminho para voltar. Ele ficou perdido. Ele não sabia para que lado virar. Então ele simplesmente saiu peregrinando, tentando encontrar em outra parte aquilo que ele pôde encontrar naquele lugar lá atrás, no Calvário. Algo do lado de dentro dele lhe disse que ele veio de algum lugar que era perfeito. O profeta diz: não há nenhuma pessoa aqui nesta audiência visível, nesta manhã, ou na audiência da fita magnética, é o que nós estamos ouvindo agora, onde isso irá ao redor do mundo, não há ninguém aqui ou em nenhuma outra parte, a não ser que procure por aquela perfeição. Por isso é que há algo em nós que quando você pensa que você está feliz, quando você pensa que você está realizado, aí você descobre que há um engano, tem algo mais a fazer. O profeta dá um exemplo para nós aqui, dizendo: você paga as suas contas, aquela coisa que te causava tanta preocupação, você acha que aquilo encerra isto? Quando você paga as suas contas, então alguém doente em sua família, quando a enfermidade melhora, então você tem mais contas para pagar. A primeira coisa que você vê é que o seu cabelo vai ficando branco. E então você deseja ficar jovem outra vez. Há uma coisa o tempo inteiro, constantemente, por causa da onda do pecado. Mas em seu coração, porque você procura por aquilo, então isto mostra que ali há uma perfeição em alguma parte, há uma perfeição em algum lugar. Há um fundo clamando, porque há um fundo para responder. Amém. Há um céu, há um lugar preparado. Há uma cidade preparada para um povo preparado. E pela graça de Deus, nós estamos fazendo parte deste povo. Guarde o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Deus prometeu isto e Ele vai cumprir. Aleluia. Ele vai cumprir. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Os seres humanos tentaram isso através das eras. Eles choraram por isto, eles fizeram tudo o que sabiam como fazer, mas continuaram a não encontrar isto vagueando através do mundo. Porém, finalmente um dia, e este foi aquele dia no Calvário, ali estava um que desceu da glória, amém. Um chamado Jesus Cristo, o Filho de Deus, o qual desceu da glória e o Calvário foi formado, amém. Lá estava Jesus, né? Na mensagem conferência, o profeta de Deus nos mostra de uma maneira bem clara, não é? Como foi que isto aconteceu. Lá no Getsêmani estava Jesus orando. O profeta diz que ele teve que ter uma conferência. E naquela conferência, Deus perguntou para o filho, né? É teu amor tão grande por esta humanidade, até o ponto que você vai morrer por eles?
Jesus havia dito: para isto eu vim. Aleluia. Pai, glorifica o teu nome. São João 12. E houve um trovão no céu, uma voz dizendo: já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. A Bíblia nos diz que ele orou tão intensamente que seu suor se transformou em grandes gotas de sangue. Meu Deus, ele foi aquele dia finalmente um dia, este foi aquele dia do Calvário. Ali estava um que desceu da glória, um chamado Jesus Cristo. Deus veio da glória, encontrou a Maria, por certo uma santa jovem, anunciou a Maria. Em outras palavras, estava pedindo o seu ventre emprestado. Meu Deus! Como saberei eu isto? Que vou ter um filho se não conheço varão? Maria, o Altíssimo te cobrirá com sua sombra, porque o que de você vai nascer é santo. Aleluia! E Deus habitou naquele corpo. Aquele corpo cresceu trabalhando numa carpintaria. Com 12 anos estava ensinando os mestres lá no templo. E finalmente ele estava agora enfrentando o Calvário. Então, por isso, Deus é Espírito, ele desceu da glória, formou aquele corpo no ventre da Virgem e habitou naquele corpo, de maneira que Jesus diz: quem faz as obras não sou eu, mas meu Pai que mora em mim. Se vós conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. Muito bem, então o profeta está dizendo, finalmente um dia, e este foi aquele dia do Calvário. Ali estava um que desceu da glória, um chamado Jesus Cristo, Filho de Deus, o qual desceu da glória e o Calvário foi formado. Aquele foi o dia em que o preço foi pago e a pergunta sobre o pecado foi encerrada para sempre e abriu um caminho para esta coisa que eles estavam sedentos e famintos. Isso trouxe a um lugar de satisfação. Amém. Não há ninguém que já visitou o Calvário e o viu da maneira que ele era, ele nunca poderá ser o mesmo que ele já desejou ou ensaiou e encontrou quando ele alcança aquele lugar. Este foi um dia tão importante e uma coisa tão importante, isto estremeceu o mundo. Isso estremeceu o mundo como nunca antes, quando Jesus morreu no Calvário e pagou o preço da dívida do pecado. Amém. Deus fez isto por nós. Deus fez isto por mim. E você deve dizer a mesma coisa. Deus fez isto por mim. Aleluia. O profeta tem mostrado para nós que a natureza foi como se tivesse recebido um anestésico, né? A natureza teve uma convulsão. Agora não há de se admirar. Deus na carne humana estava morrendo. Isto foi a hora em que o mundo esperava. Mas mesmo assim, muitos deles não sabiam disto. Meu Deus! Tal como é hoje, muitos procuram por estas coisas e mesmo assim eles não as reconhecem, eles não veem a saída. E então eles continuam procurando prazeres e coisas do mundo, tentando descobrir uma saída. Procurando um limitivo, não é?
para tratar de saciar uma sede que Deus colocou em cada ser humano. O profeta disse que há sede de água, da água natural, porém há uma sede espiritual. E cada um tem uma alma, e essa alma tem sede de Deus, e eles procuram um limitivo lá no mundo, no pecado, para saciar essa santa e bendita sede que Deus colocou no homem. Que lástima, que coisa, meus amados. E pessoas sábias, pessoas entendidas, pessoas estudadas, lendo a mesma Bíblia que nós lemos, porém, procuram por estas coisas, porém não podem reconhecê-las, não podem encontrar. O profeta diz: ali havia muitas placas apontadas para aquele dia. Placas, sinalizações apontando para aquele dia do Calvário. Muitos grandes presságios que foram pronunciados pelo Cordeiro, através do boi, através da pomba e todas estas coisas. Mas mesmo assim, isto não poderia romper aquilo. Isso não poderia romper aquela precisão, ou melhor, aquela prisão da morte. Pois Satanás tinha a terra, as próprias rochas que ele uma vez subiu e desceu na terra, queimando enxofre, e Lúcifer era o filho da manhã, e ele andou na terra quando ela era um vulcão que queimava. Aquelas mesmas rochas que haviam esfriado quando Jesus morreu no Calvário foram vomitadas da terra. O preço estava pago e foi rompido o cativeiro de Satanás. Amém. Então a Bíblia diz que quando Jesus inspirou no Calvário, a terra tremeu, as rochas fenderam, é isso? O sol, a lua, as estrelas não brilharam. Irmão Branham disse: a natureza estava como que dizendo: vamos morrer juntamente com o nosso Criador. E eles tiveram que dizer: este era verdadeiramente o Filho de Deus, como vocês leram, porém já era tarde demais. Amados, o profeta disse: se você fosse um cego, se você fosse um cego, não tivesse olhos para ver, então dê graças a Ele, porque você tem olhos para ver, você tem olhos espirituais, para ver o que Deus fez, para ver o que Deus está fazendo. E muitos aí, pessoas boas que eu digo é o seguinte, pessoas intelectuais, gênios intelectuais, porém não pode ver o que você tem visto. Deus abriu o entendimento dos discípulos para compreender as Escrituras. Esse mesmo Deus abriu o seu entendimento, o nosso entendimento para vermos as Escrituras, para vermos o Pai no Filho, o Filho no Pai, para vermos que Jesus Cristo era Deus feito carne, como a própria Bíblia diz que ele era Emanuel, que traduzido era Deus conosco. Aleluia! Abriu nosso entendimento para compreendermos qual é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, enquanto grandes pessoas estão embaraçadas. Meu Jesus, agora eles estão imprimindo uma outra escritura, né? Eles não falam que é outra, não. Eles falam que é um manuscrito. Não entendi? Vai falar muitas vezes erra, né? Então, diz que já começaram a escrever, acho que o Malafaia lá já escreveu, acho que 2 capítulos, e acho que umas 30 mil pessoas estão associadas aí para fazer uma nova Bíblia, e isso aí é para unir as igrejas.
Quem sabe vocês vão colocar lá uma coisa diferente para entender o que os discípulos fizeram, né? Porque Jesus mandou batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e os discípulos batizaram no nome do Senhor Jesus. Então eles acham que tem alguma coisa truncada aí, tem alguma coisa errada. Os apóstolos desobedeceram, mas eles não desobedeceram coisa nenhuma. É que os apóstolos tinham entendimento, eles sabiam qual era o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tal como você sabe, você foi revelado pelo mesmo Espírito Santo. Amados, glorificamos o nosso Deus. Ele tem sido gracioso para conosco. Aleluia. Vamos terminar. Nunca houve um dia como aquele. Nunca haverá um outro dia como aquele. Não é mais necessário. O preço foi pago. E estamos redimidos, graças a Deus. Estamos redimidos. Você não tem que se preocupar com isto mais. Não há mais nenhuma conjectura sobre isto. Está tudo tirado. O véu foi puxado, a cortina, e fomos colocados no caminho do alto, para não mais preocuparmos, mas para crermos e simplesmente seguirmos em frente. Nós entramos diretamente na grande presença de Deus. Amém. Oh, que privilégio, pecador! É saber nesta manhã que você tem um caminho agora. Aquele dia do Calvário abriu o caminho para todos aqueles patriarcas que procuraram por ele. Procuraram por isto. O Calvário deu isto de graça. Amém. Como rejeitará você isto? Como você rejeitaria isto para se unir a uma denominação? Como rejeitaria você isto para substituir isto por algo? Os prazeres do mundo? Por que não aceitar isto? A abertura do véu traz o homem de volta à presença de Deus, sem pecado sobre si de qualquer espécie, e colocado no caminho diante dele para a coisa que ele estava procurando: céu, glória, paz, vida eterna, tudo correto diante dele. Aquele dia foi o golpe mortal para o pecador de Satanás. Aquele dia foi o golpe mortal para o poder de Satanás, melhor dizendo. Aquilo terminou com tudo. E eu posso ver ali, ele era o cordeiro do Éden, da primeira sombra que veio disto, quando Abel, pela fé, ofereceu para Deus um sacrifício melhor do que Caim. Então, o que isto fez? Isso lhe dá após aquela convicção, o seu espírito para segui-lo. Isso lhes dá após aquela condição, o seu espírito para segui-lo e para fazer como ele fez para outros que estão seguindo. O Calvário pagou o preço, o Calvário abriu o caminho, o Calvário constituiu uma ponte através da qual o homem pode voltar e ter companheirismo com o seu Criador. Primeiro, nós deveríamos preocupar o que aquele dia significa. O que aquele dia significa, aquele dia do Calvário? Em segundo plano, nós deveríamos ver o que aquele dia tem feito por nós e o que ele fez por nós. E agora, em terceiro lugar, vamos olhar o que devemos fazer para aquele dia.
o que devemos fazer. É entregarmos a nossa vida nas mãos do nosso Deus Todo-Poderoso. Entregarmos tudo o que somos a Ele, sem nenhuma reserva, corpo, alma, espírito, e deixar que Ele tome o controle e que Ele guie os nossos passos. Ele dá as suas ordens e nós as cumpriremos. Oh, amados, vamos lembrar do Calvário. Veja o preço tão alto que foi pago. Como Pedro diz, você foi comprado, não com ouro, não com prata, da vossa vã maneira de viver que herdaste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, imaculado, incontaminado, o sangue de Deus. Não deseja você obedecê-lo de todo o seu coração? Irmão Branda disse que se nós formos obedientes, num destes dias ele virá, ele nos levará para a glória, para que onde ele está, estejamos nós também. Não é isso que ele prometeu em São João 14? Grande Deus, que neste ano que estamos iniciando, Pai, ajuda para que possamos ser mais precavidos, viver com mais atenção, Pai, medir tudo o que vamos fazer com a palavra do Senhor, pois o Senhor tem feito tudo por nós, o Senhor tem colocado tudo em nossas mãos. Se sabemos o certo, por que fazer errado? Conceda-nos a tua graça, Pai. Pedimos mais uma vez, perdoa os nossos pecados, perdoa nossas falhas e não nos deixe, Senhor, relaxarmos com as coisas, mas que possamos estar sempre atentos, olhando para as leis do Senhor, olhando para as suas ordenanças. Ó Deus, pois estamos aguardando a volta do Senhor Jesus e não sabendo o dia e nem a hora, porém crendo, então devemos viver uma vida pia, uma vida santa, uma vida separada do mundo e das coisas mundanas. Ter uma vida de oração, porque a oração impede o inimigo, coloca o inimigo bem longe de cada um de nós. Eu oro por esta igreja, Pai. Eu a encomendo a Ti no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então perdoa-nos e ajude-nos nesta jornada. Ajude-nos neste ano que estamos iniciando. Te pedimos, Pai, no nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém, Senhor. Amém.